perguntas através do chat que lá tem, tá? Que a gente responde na medida do possível. Estou muito feliz e entusiasmado para discutir esse tema que é tão atual, e atemporal em nossas épocas. E que Deus abençoe a vida de cada ouvinte que está conectado conosco. Eu também quero estender as minhas eternas gratidões a todos os amigos, colegas, familiares, presbítera Daniele, aos meus filhos Davi, Samuel e Daniel, que sempre nos acompanha na rádio, que faz pergunta para a gente no chat. E eu gostaria que você também fizesse as suas perguntas, interagisse com a gente, porque na medida do possível, como disse, a gente vai respondendo a cada um através de suas perguntas. E então, fique conosco e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, presbítero Álvaro. Maravilha. É um tema que não podemos deixar passar, né? Não podemos deixar de lado a importância desse tema, como anda a igreja atual, né? Muitos têm medo de tocar nesse assunto, muitos têm medo de falar, mas nós que fomos chamados para pregar a palavra da verdade, o evangelho da verdade, né? Levantados por Deus como atalaia, porque o atalaia é aquele que é levantado para trazer a mensagem de perigo iminente ao povo. Então o atalaia, ele está lá na torre de vigia, vendo o perigo que está vindo, e ele é responsável por alertar o povo. Sim, e eu creio que nós somos levantados, presbítero Álvaro, como atalaias, que está vendo o perigo, que está vendo a direção que o povo está tomando, a direção que o evangelho está tomando, e Deus tem nos dado a oportunidade de avisar o seu povo, de avisar a igreja, e para nós é uma honra, uma satisfação tratar disso, mesmo sabendo que muitas coisas poderem vir, muitos se levantarão, muitos falarão contra, mas o nosso comprometimento é com Jesus e com a tua palavra. Então, e a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus e não ao homem, certo? Então, vamos nessa programação, vamos aqui dando glória a Deus. Está conosco também nessa noite o diácono, o presbítero Renan, que também vai nos ajudar aí com esse tema. Seja bem-vindo, presbítero Renan. Boa noite a todos, boa noite aos queridos ouvintes da nossa rádio, boa noite ao nosso bispo Anderson, ao nosso presbítero. Essa noite, esse tema é um tema muito importante para nós das igrejas, é um tema importante, a gente, tá falando das igrejas dos dias de hoje, como está, como se comportar. É um tema muito bom para a gente estar podendo discutir, para que a gente venha estar andando conforme a vontade e o querer de Deus, né? Para que a gente venha conseguir estar fazendo a vontade de Deus da forma correta, estar dentro da casa de Deus da forma correta, né? Acompanhe o programa, você que tiver suas dúvidas, mande no chat. Pergunte, tire as suas dúvidas, não fique com dúvidas, que eu creio que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações nesta noite, em nome de Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Bom, meus irmãos, antes de nós começarmos, porque depois que a gente começa aqui, vai discorrendo assunto, e a gente não para mais. Só lembrando que hoje nós temos que entregar a programação 10 para as 10, amém? Porque senão a gente acaba passando do horário aí, e o povo de Deus que está do outro lado não consegue ver o encerramento dessa programação. E eu já quero externar o convite a você que nos ouve, você que está sem ministério, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que é da região do Jaçanã, Tucuruvi, Jardim Brasil, Vila Zilda, você que é da região da Vila Nova Galvão, Vila Galvão, dessas imediações ali do Tucuruvi, se quiser conhecer o ministério
IACP, Igreja Apostólica Casa do Pai. Nós ficamos ali na Rua Tanque Velho, número 2181. Rua Tanque Velho, número 2181. Você que está aí afastado, ou você que ainda não aceitou a Jesus, mas já arde no teu coração, o Espírito Santo já está te incomodando, ardendo aí no seu coração a vontade de ouvir a palavra de Deus, vai nos visitar. Ministério IACP, Igreja Apostólica, a Casa do Pai, Rua Tanque Velho, 2181. Uma igreja que vai te receber de braços abertos, aonde você vai aprender a palavra do Senhor, crescer na graça, no conhecimento, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, você vai lá, nos procure. Os cultos são de quintas-feiras às 8 da noite, quinta-feira às 8 da noite e de domingo às 10 da manhã. Cultos, quinta-feira, 8 da noite e domingo às 10 da manhã. Rua Tanque Velho, número 2181. Amém, presbítero Álvaro? Quer deixar algum alô aí por enquanto, antes da gente começar? Porque depois a gente não vai parar. A gente não vai parar, exatamente. Vou deixar o contato já. Vou deixar o contato lá no chat para aqueles que desejam nos convidar. Convidar eu, o Bispo Anderson, ou o presbítero, para estar levando a palavra de Deus ou palestrando Isso. algum assunto como casamento, espiritualidade, enfim. Eu vou deixar o contato, se os irmãos também puderem deixar o contato Já vou deixar de no vocês lá no chat, porque isso é importante. Então, se você quer convidar a gente para estar ministrando a palavra de Deus, palestrando, o nosso contato vai estar aí no chat. Você anota, entre em contato conosco. Será um prazer imenso em poder contribuir com o Evangelho e ir até a sua igreja para ministrar a palavra de Deus. Amém, bispo? Glória a Deus. Amém, presbítero Renan? Tudo certo? Quer deixar um alô? A paz? Amém, meu bispo. Sim, quero primeiramente dizer a minha esposa, a missionária Pamela, que eu amo ela muito, que ela é uma grande bênção na minha vida. Quero deixar aí um abraço aí pro meu apóstolo Birajara, para todo o povo ali da Resgatando para Cristo, os meus irmãos que estão acompanhando, o Vitor, ali onde eu guardo o caminhão, o Vitor Lava Rápido, ali na Avenida do Chaves também, que está nos acompanhando. Deixar um grande abraço e a paz para ele e pedir para todos ficarem ligadinhos aí que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Glória a Deus, nosso irmão do Cristo também, nossa irmã Juliana, que também nos ouve lá. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos. Amém? Então vamos começar, meus irmãos. Glória a Deus. Esse tema que eu acho muito relevante, a gente trazermos essa pauta e discorrermos aqui na mesa, como anda a igreja atual. E para falar de como anda a igreja atual, nós temos que voltar aqui no livro de Apocalipse e ver como se comportavam algumas igrejas. Sim. No primeiro século ali, como andavam aquelas igrejas e qual foi, né, a direção e qual foi a instrução a qual Cristo, através da vida do apóstolo João, deixou para aquelas igrejas. O que Cristo instruiu aquelas igrejas através da vida do apóstolo João. Porque o homem, ele vê de uma maneira. O homem vê muito o lado externo e vê muito pelo seu lado emocional, deixando muitas vezes o seu lado racional de lado, deixando muito mais a sua emoção falar do que o racionalismo. E nós vemos hoje que a igreja está um pouco emocionada. Ela está um pouco emocionada e esse emocionalismo da igreja tem arrancado, meus irmãos, o foco principal, que é Cristo. E nós estamos vendo
idolatria de homens, idolatrias de costumes, idolatria de usos, idolatrias que a Bíblia não aprova. Pelo contrário, que a Bíblia condena. E nós vemos hoje, presbítero Álvaro e presbítero Renan, um grande esfriamento. Um grande esfriamento. E esse esfriamento tem feito com que a igreja não consiga viver mais os milagres principais. Quando eu digo milagre principal, eu estou falando dos milagres que Jesus fez e disse que nós faríamos, e muito mais. E quais são os milagres principais? Curar o enfermo, curar o coxo, dar visão ao cego, dar voz aos mudos, dar audição aos surdos, libertar de casta de demônios, de principados. E hoje, essas coisas e bênçãos que são principais, nós não vemos mais acontecerem em nossos dias. Alguém vai até dizer, mas aonde eu congrego eu já vi, fulano eu vi um testemunho. É esporádico, você não vê mais. Isso era para acontecer constantemente. Aí, os relatos que nós temos de testemunhos de bênçãos hoje, eu orei, eu fiz campanha, fiz propósito e consegui comprar meu carro. Eu entrei aí no propósito e consegui comprar minha casa, eu quero dar esse testemunho. E eu vejo, meus irmãos, não sei se vocês também, eu vejo pessoas darem esse tipo de testemunho com a boca cheia, mas dentro da tua casa tem alguém enfermo. Dentro da tua casa tem alguém preso em cadeias espirituais, onde demônios tomam conta daquela vida. Pessoas dentro da casa que estão depressivas. Pessoas dentro da casa que estão com espíritos suicidas. E a pessoa está mais preocupada com aquele bem material que ela alcançou do que o bem da cura pelo seu ente querido, às vezes até pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu pai, sua mãe, seus filhos, colocando o bem material como se fosse a bênção maior que Jesus quisesse nos dar. O que vocês acham disso? Para a gente começar, e daqui a pouco nós vamos entrar nas 7 igrejas aqui do Apocalipse para abordar esse tema. Meu bispo, o senhor acabou de comentar, uma realidade muito forte, né? Muitas pessoas hoje estão indo para a casa de Deus para buscar a bênção e esquecendo de buscar o dono da bênção. O abençoador, né? O abençoador. Está se preocupando mais com bens materiais e esquecendo do propósito. Esquecendo que tudo que é da terra fica na terra. Tudo que é da terra, ele fica na terra. Ele não vai com a igreja de Cristo. Não sobe com a igreja de Cristo. E acaba perdendo um pouquinho o foco quando a gente começa a ir para a igreja por aquilo que Deus pode nos dar e não por aquilo que Ele é. E aí a igreja começa a observar e a seguir algumas igrejas e pessoas que têm muito costume de entregar só bens materiais e esquece um pouquinho do evangelho de Deus. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas sobre as nossas vidas. Então a gente tem que buscar primeiro o reino do céu, e da maneira correta. E muitas vezes nos dias de hoje as pessoas têm buscado bens materiais e têm tirado Cristo do foco. E receber algo sem Cristo estar no foco não vai ser uma coisa bem sucedida para as nossas vidas. Glória a Deus. Fica à vontade, presbítero Álvaro. Olhando esse texto, esse tema de forma analítica, a gente vê
uma grande necessidade nos tempos de hoje, nas igrejas atuais. Que, na verdade, o maior milagre é a regeneração do homem, ou a metanoia, a mudança de pensamento. É isso aí, a transformação, né? Porque as demais coisas, elas são acrescentadas. E por conta disso, a gente vê o pragmatismo reinando sobre muitas denominações, infelizmente. Porque, escute isso que eu vou falar, muitos pregam aquilo que vai dar certo e esquece de pregar aquilo que é certo. Há uma diferença aquilo que dá certo para aquilo que é certo. Isso Porque mesmo. o que é certo vem da raiz do evangelho, que é a transformação de mente, que é a pessoa ser salva através do poder do evangelho. Por isso que foi a incumbência que Jesus deu como missão aos apóstolos. A gente vê no final do evangelho, principalmente do evangelho de João, que Jesus ele disse: ide e pregai este evangelho a todas as criaturas e fazei discípulos. Porque se você prestar atenção, presbítero Renan e bispo, o que nós tratamos semana passada, ela traz uma ligação com a igreja de hoje, porque a gente pode usar Pedro e Judas como dois exemplos de igreja. Sim. A igreja que quer arrependimento, a igreja que quer ser transformada, a igreja que quer passar por uma mudança de pensamento, pela metanoia, entender o propósito de Deus, que é continuar fazendo discípulos, ou uma igreja que olha para si, que é o famoso egocentrismo. Que é o egocentrismo? O homem sendo o centro das atenções. Sim. E esquecendo que o evangelho é cristocêntrico. Jesus é o centro, é o pilar, Se torna é a antropocêntrico, né? pedra angular, É a raiz de é a tudo. raiz de tudo. Então, olhando dessa forma, eu vejo aqui que vai ter muita coisa forte hoje. Glória a Deus. Quero deixar a paz e um abraço para o pastor Rogério Júnior, que nos ouve, está na audiência, que vai estar conosco aqui. Em nome de Jesus, creio que no próximo tema ele já estará conosco. Pastor Rogério, um abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor Rogério, que está lá na comunidade genuína, está lá como auxiliando lá o pastor Sidney e a tua esposa. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e a vida da tua esposa também. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Então nós estamos vendo que a igreja está perdendo um pouco o foco, né? E o foco está sendo mais o homem, estão deixando Cristo de lado, muitas coisas acontecendo. Hoje não há libertações definitivas, porque hoje você vê uma pessoa que precisa ser liberta, às vezes que se manifesta. Nós oramos, a igreja ora, e daqui a pouco está se manifestando de novo. Como eu falei, as curas, não conseguimos mais ver o coxo andar, pessoas darem desse tipo de testemunho. Mas eu quero trazer também aqui, e já vamos entrar nos textos aqui, das igrejas da Ásia, que está lá em Apocalipse, para a gente fazer uma comparação do que acontecia e do que está acontecendo hoje. Quando nós falamos a palavra igreja, nós podemos usá-la em dois sentidos. Os irmãos concordam com isso? Porque quando eu falo de igreja, eu falo ela como um corpo de Cristo, aonde todos estamos reunidos ali para adorar ao Senhor, para entregar, cultuar e entregar. E temos a igreja como pessoas individuais.
Porque cada um de nós somos igreja, certo? Templo do Espírito Santo. Se a igreja hoje está fria, se a igreja hoje está perdendo foco, a culpa é do ajuntamento ou a culpa é do individualismo como igreja? Porque assim, quando a igreja primitiva se reunia, quando Pedro se reunia com a igreja, os apóstolos, Tiago, João, Paulo, se reuniam num só propósito, que era adorar a Cristo, falar sobre Cristo, das suas maravilhas, da salvação de Cristo, do arrependimento, da regeneração, da transformação através de Cristo. Sim. E havia batismo no Espírito Santo, havia interpretações de línguas, havia os milagres que a gente sabe. Hoje, no ajuntamento da igreja, o individualismo, porque assim, se todos se reúnem no mesmo propósito, algo acontece no ambiente. Sim. Mas nós, como igreja individual, isso não é pouco culpa da igreja individual, da maneira que está se apresentando aos cultos, da maneira que está indo adorar a Deus, da maneira que está indo entregar algo para Deus. Eu, como igreja individual, creio que esse esfriamento do geral se dá pelo individual. Porque se cada um chegasse no mesmo propósito de ver os milagres acontecerem, de buscarem a glória de Deus, se entregaria mais verdadeiramente em corpo, alma e espírito, entenderia o que é o culto, o que é a entrega, é você se desligar de tudo que é externo e dar a sua melhor adoração e entregar a sua oração em forma de agradecimento, pedindo a Deus que se houver alguém ali precisando ter um encontro com Jesus, ser curado, ser liberto, aceitar a Jesus, que venha acontecer neste culto. Isso é um propósito. É para isso que a igreja foi chamada. Mas, devido ao individualismo, devido a cada um pensar em si e agir da sua maneira, isso não seria uma causa do individualismo estar atrapalhando a comunhão como o corpo todo? Fiquem à vontade. É muito forte isso que o nosso bispo acabou de colocar, que realmente a igreja usando muito do individualismo, porque nós como igreja nós somos um corpo, precisamos um do outro, e a maneira qual nós saímos de casa para poder fazer as coisas na casa de Deus, às vezes eu vejo algumas mensagens de alguns pastores falando que e hoje em dia, meu bispo, a pessoa vai sair para a igreja para poder louvar, não ora, não jejua, não se prepara, não faz um culto antes para Deus, para poder chegar na casa de Deus e entregar aquele culto devido. Nos dias de hoje é como se a pessoa, em vez de estar se preparando para entregar um culto a Deus, está se preparando para poder entregar um culto ao homem, tirando Deus, Cristo do foco, né? E colocando o homem. E é a importância da gente poder se preparar se for louvar, da gente poder se preparar se for ter uma oportunidade, da gente poder se preparar se for ministrar a palavra, da gente poder se preparar mesmo se a gente estiver lá embaixo como membro, para poder ouvir a palavra de Deus. Porque a gente tem que se preparar para a gente estar ligadinho para quando a palavra estiver sendo ministrada, uma oportunidade ou um louvor. Porque o louvor também, ele é uma pregação, se a gente for ver. Ele vai falar conosco, ele vai tocar no nosso coração. Então, o preparo, meu presbítero, ele começa dentro da nossa casa.
dentro da nossa casa começa o nosso preparo como a igreja de Cristo. Para que a gente possa estar indo no culto e estar entregando o melhor de nós para Deus. Mas nos dias de hoje, como o nosso bispo acabou de ressaltar, muito individualismo, né? E as pessoas não se unem, em vez da igreja estar unida, ela anda mais desunida do que unida. E é daí que geralmente parte a frieza, né? Porque nós acaba deixando de fazer a vontade de Deus para começar a fazer aquilo que nós achamos que é correto fazer. Então, eu creio que nós temos que se preparar como igreja, né? E esse preparo ele começa dentro da nossa casa, para que a gente não chegue na casa do Pai frio, né? E tenha um culto frio. Entre na igreja de um jeito e saia pior do que entrou. Olhando por esse ponto de vista também sobre a questão do individualismo, bispo, presbítero, eu vejo da uma certa forma, da seguinte forma. Uma pessoa que ela é individualista, ela não entendeu o que é o propósito da igreja. Porque a igreja é um organismo vivo. E todo esse organismo vivo, estando bem ajustado, estando no propósito, vai viver as promessas que Deus tem. E quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, a gente vê o que era a igreja que Jesus constituiu através da vida dos apóstolos. Sim. Igreja que se reunia no partir do pão, igreja que orava uns pelos outros, Sim. igreja que participava unanimemente, Sim. da mensagem, do De evangelho, do propósito. Unanimemente. Sim. E quando a gente fala do individualismo, a gente entende que são pessoas desigrejadas. E no contexto atual, existem muitas pessoas desigrejadas. O que é? É pessoas que estão em corpo na igreja, Sim. mas não está em espírito. Não está em espírito. No espírito no sentido de abraçar o propósito. De Estar na mesma estar causa. na mesma causa, de se dispor na mesma causa, para cumprir o propósito do Evangelho. Do Evangelho. Então, muitas vezes a gente pensa que está conectado a um corpo, porque a igreja é um corpo, É um corpo. mas, na verdade, a gente não está funcionando como corpo. Porque a individualidade, ela parte do início de quando o sujeito, ele acha que ele tem que ser o centro. Sim. É isso. E aí entra a individualidade, porque ele não consegue se unir ao grupo, ele não consegue se unir ao organismo, a funcionar no organismo. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje doentes porque são individualistas. Por isso que Paulo disse que há entre vós muitos fracos E doentes na fé, porque é individualistas. Não entendeu o propósito do Evangelho. Porque aquele que prega, glória a Deus, mas o que está servindo também, glória a Deus, Glória a faz Deus. parte do corpo. Porque faz parte do corpo, não importa. Não importa se você é do corpo de oração, ou se você é do Da ministério intercessão, de você é da dança, porta, do você louvor, faz você parte do corpo. propósito, faz parte do corpo. Então, o que se perdeu hoje é que as pessoas elas acham que posições eclesiásticas vai fazer com que ela seja respeitada, e não é isso. Não é isso. O evangelho é a gente ter um coração disposto a servir por uma causa. Como a palavra diz, né? Que Deus se agrada de um coração contrito e aquebrantado. Exatamente. Então, o individualismo é algo que tem atuado muito e tem se tornado um fenômeno na igreja do século XXI. Um fenômeno pelo fato de que aí começa a se surgir. Posso falar? Pode, fique à Posso falar, vontade. presbítero? Fala.
começa a se surgir pessoas que não conseguem obedecer líderes, e aí começa a se rebelar, e aí começam a abrir prédios, porque a igreja somos nós, Sim. o corpo de Cristo somos nós, aonde a gente se reunimos é os prédios, Sim. onde nós se reunimos, e aí começam a abrir prédios, aí acabam ficando doentes, porque de um certo ponto ele se tornou individualista, porque ele não quer entrar no propósito, na verdade ele quer implantar suas ideias. Sim. E isso o individualista sabe fazer muito bem. Muito bem. Implantar suas ideias e não absorver ou ter um coração apto e disposto para receber a ordem de Deus. Verdade. Entende? E esse individualismo, no final, vai gerar um esfriamento, né? Com Porque certeza. o irmão Cris, ele mandou até uma pergunta aqui, que tem a ver com o que nós estamos falando, porque ele comenta assim, ó. Por que as pessoas vão à igreja, elas querem ir, mas não chamam mais os amigos, os parentes, às vezes por vergonha, às vezes por não passar a imagem de um crente chato, elas não convidam mais as pessoas. Irmão Cris, elas não convidam por isso que nós estamos falando, por causa do individualismo. E eu vou mais profundo nisso daqui, irmãos. E sabe por que elas não convidam? Para o convidado dela não ver quem ela é dentro da igreja. Porque se eu convido alguém e ele vê o meu comportamento dentro da igreja, essa pessoa volta. Por quê? Nós somos o quê? Referência. Nós somos espelhos. Somos luz, E nós somos luz, sal da terra. Se eu convido alguém, eu tenho que ser exemplo para aquela pessoa enxergar no meio do corpo de Cristo, naquelas quatro paredes, como o presbítero colocou muito bem, porque ali nós estamos reunidos num local em quatro paredes, mas nós formamos o corpo. Então, se eu convido alguém e essa pessoa vê que eu estou ali, mas a minha conduta, o meu caráter não condiz com o que está sendo apresentado ali, essa pessoa não vai voltar. Então hoje não há convites, porque é mais um medo da pessoa mostrar quem ela é dentro da igreja, como igreja, do que a vergonha de convidar alguém, porque a igreja é chata. A igreja nunca foi chata. Mas quem faz parte dela se torna chato pelo seu comportamento, pela sua conduta, pelo seu caráter. Então as pessoas não convidam hoje porque ela vai falar assim, eu vou convidar, mas não sei se ela vai lá ver como eu fico, o que eu faço. E as pessoas têm medo de mostrar quem realmente elas são. E aí quem vai, o convidado, fala, ué, mas a pessoa me convida, mas aqui ela é assim? Se for para ficar assim, eu prefiro ficar na minha casa. Eu prefiro continuar levando a minha vida. Porque me convidou, mas ela aqui dá mau exemplo. Então, irmão Cris, é mais por isso. Eu vejo por esse lado. É mais vergonha da pessoa mostrar quem ela é dentro da igreja do que preocupada com a salvação da alma daquele que está perdido, do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo, do seu colega. Muitas vezes tem questionamento, né, meu bispo? Porque as pessoas têm o costume de falar, já chamei, e a pessoa não quer ir. Mas já pensou se Cristo pensasse dessa forma perante as nossas vidas? Te chamei, você não quis vir, então eu vou te largar de mão. Já pensou se Cristo olhasse para nós dessa maneira? Então, nós temos que dar o exemplo e continuar persistindo, porque um dia alguém persistiu pelas nossas vidas. Sim. Alguém subia o monte, levava o nosso nome. Alguém dobrava o joelho à meia-noite e apresentava as nossas vidas. Alguém orava de madrugada e colocava o nosso nome nas orações. Alguém chamava a gente persistentemente para que a gente pudesse vir aos cultos, vir a buscar Deus. As pessoas não desistiam da gente. Então por que a gente vai desistir do próximo? Então eu concordo também com o que o bispo Anderson falou, porque quando a gente desiste de ser um parente, um amigo, é que a gente está meio envergonhado porque ele possa ver
ele tem uma visão nossa em casa e tem uma visão nossa na igreja, e isso poder vir prejudicar, né? Penso dessa forma. E eu olho também de um outro ponto analítico, tanto o presbítero Renan quanto o bispo Anderson. Quando a gente falou aqui do individualismo, eu vejo também que é uma distração no momento atual da igreja, porque os discípulos, os apóstolos, eles eram engajados com o ID, com o propósito de Deus, que era ir nas aldeias, nas cidades e anunciar o evangelho. Quando eu falo de dispersão, quando eu falo da pessoa estar disperso e distraído, é que também há a distração da parte das pessoas por conta do individualismo. Sim. A pessoa ela está tão individual, querendo status, resolver as suas causas, que ela esquece de exercer o propósito. E você quer ver como que isso acontece? Muitas vezes tem oportunidades que surgem no decorrer do dia. Alguém conta algo a você, ela se abre com você abertamente e você disperso porque não está engajado, não está focado no propósito da igreja, não estende o convite para uma pessoa que está vulnerável, que está com o coração aberto, ou muitas vezes você está tão individual, preocupado com os seus afazeres, que esquece de anunciar o evangelho por conta do individualismo. Então, as pessoas também hoje, no momento atual, estão um pouco distraídas nessa parte, nesse sentido. A gente vai ver isso até numa das igrejas que a gente já vai abordar aqui, e a gente vai ver que se iniciou até bem, mas depois mas no decorrer desandou. Desandou. Entendeu? Então, às vezes a pessoa no começo, você já viu aquela palavra? Acho que todos vocês já ouviram, até quem está nos ouvindo já ouviu. Ele está no primeiro amor, por isso ele está assim a todo tempo falando de Jesus, tudo que. Sim. Então, é isso que a gente precisa rever, porque às vezes a gente perdeu essa essência por conta do individualismo. Sim. E acabamos que disperso não executamos aquilo que Deus nos chamou para fazer como igreja. Porque igreja continua gerando discípulos. Sim. Então a gente precisa voltar a essas práticas. Ao verdadeiro evangelho. Exatamente, esquecer um pouco do antropocentrismo, né? Exatamente, do eu. Dos nossos interesses pessoais para focar na no obra de reino Cristo, de Deus. Na obra de Jesus, né? Exatamente. Tem irmãos participando no chat. Irmão Fábio, Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe estar conosco. E ele disse assim, quando fui chamado até hoje, faço questão de espalhar o evangelho que mudou a minha vida. Glória a Deus. Tem outro que mandou mensagem, não tem o nome aqui, disse, com certeza, dentro da igreja, a pessoa é uma coisa, e fora dela outra totalmente diferente. Por isso que muitos não querem ir, né? Porque dentro de casa é uma coisa e na igreja é outra. Enfim, é o que nós estamos falando. É o comportamento, é a conduta, é o caráter. Então, as pessoas ficam com essa vergonha. Não é porque a igreja é chata, é porque as pessoas têm realmente vergonha de se mostrar quem é, de mostrar o seu verdadeiro caráter, a sua verdadeira conduta, e dentro da igreja age de uma forma, em casa age de outra, ou às vezes age da mesma forma que age em casa, age dentro da igreja também. Acha que a igreja é a extensão da sua casa, faltando com o respeito com os irmãos, faltando com a reverência. A palavra é essa. Faltando, não é respeito, é faltando com reverência. Porque você não está desrespeitando o homem, você está faltando com reverência a Cristo, né? E aí, pessoas hoje, né, que não querem, não aceitam a repreensão, tudo que você vai falar, a pessoa, eu já sei, mas não pratica. E a gente vai ver isso também nas igrejas, que eles eram conhecedores da verdade, conhecedores da palavra, só que eles não praticavam. E isso acontecia naquelas igrejas.
Então, irmão Cris, espero ter respondido a sua pergunta, porque o maior prazer que eu tenho é convidar alguém para ir à igreja, é convidar alguém para receber aquilo que eu recebi, a presença do Espírito Santo, a libertação, a cura, a transformação. E é esse o nosso papel como igreja, tanto individual como corpo de Cristo. Esse é o nosso papel. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sou exclusivo. Não é só para mim a salvação. Então, nós temos que nos atentar a isso, a essas coisas. E nós somos espelho, nós somos referência. Porque se alguém olha para a vida do bispo Anderson, presbítero Álvaro e presbítero Renan, e não vê mudança no comportamento, mudança no caráter, mudança como pai de família, como esposo, o que vão achar? Que eu estou indo só para me esconder atrás da Bíblia, só para falar que eu sou cristão, que eu estou indo na igreja. Mas não veem em mim uma referência boa para falar, peraí, se houve transformação ali, pode haver transformação aqui em mim também. Se houve mudança ali, pode haver mudança para mim e para minha casa. Então, nós somos essa referência. A igreja é essa referência. Como igreja no seu individual e igreja no corpo. Se nós olharmos no corpo da igreja e vemos uma comunhão, uma união, um só propósito, que é adorar, glorificar, exaltar a Cristo e orar, dobrar os nossos joelhos para a cura dos que estão chegando enfermos, para a libertação dos que estão chegando possessos, os nossos cultos serão cultos mais avivados, cultos mais alegres, cultos onde o Espírito Santo vai derramar a tua presença, a tua glória. Mas hoje, devido a esse individualismo, a esta frieza, a busca daquilo que não vai levar, tem tornado, realmente, aí torna a igreja chata. Porque alguém vai chegar e vai falar, nossa, eu entrei aqui, mas olho para a cara de um, tá dormindo, olho para a cara de outro, tá desinteressado, olho para a cara de outro, tá... Como é que a pessoa vai sentir a presença de Deus? Aí, os anjos da igreja suando. Então, isso afasta também as pessoas da igreja. Porque se você vai para um ambiente onde você sente a frieza naqueles que estão naquele ambiente, é a mesma coisa que você chegar numa casa e não ser bem recebido. Você vai querer voltar? O que os irmãos acham? Eu concordo com o bispo Anderson também. A preocupação, né, da gente receber as pessoas, né, da gente tá sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que é que nem o bispo acabou de dizer, se a gente chega num lugar, numa igreja fria, com uma recepção não muito calorosa, uma igreja a qual não abraça, não acolhe, a pessoa vai estar ali naquele culto e não vai voltar. Então a preocupação, né, da gente poder tá dentro da igreja conduzido pelo Espírito Santo. Eu vi esses dias, meu bispo, um pastor falando, e eu achei muito forte aquilo que ele falou. A igreja, quando ela para de dar frutos, meu presbítero, quando você vê uma igreja que as pessoas não aceitam mais Jesus, não se reconciliam, fria, como o bispo Anderson acabou de falar, é o tipo de igreja que geralmente a gente tem que tomar cuidado, porque é um tipo de igreja que eu creio que não vai ter muito para poder oferecer
como a gente estava comentando dentro do carro, quando a gente sai de casa para ir para a igreja, a gente sai com sede, com fome da palavra, de aprender, de chegar na casa de Deus e poder aprender algo de Deus e trazer algo para dentro das nossas vidas, para a gente poder praticar, Ser edificado, né? ser edificado. Mas ser aí uma eu pessoa vou melhor fazer na outra igreja. pergunta. Desculpa te cortar, eu vou fazer outra pergunta. E se dentro dessa igreja tem a palavra, tem o ensinamento, tem a preocupação dos anjos da igreja e esse comprometimento da verdade, do ensinamento, do esclarecimento da palavra. E mesmo assim essa igreja tem a igreja individual que não soma com a igreja como corpo. Como faz? Aí quando a igreja tá assim fria, que ninguém... Aí é o individualismo que o senhor começou falando. Quando a igreja tá com individualismo, quando não parte da liderança, é isso que eu tô falando. Quando os membros, os obreiros, ficam frios, não dão muito frutos, é a hora do membro tentar parar, como diz Paulo lá no livro de Coríntios, e se autoanalisar. Tem igrejas, algumas igrejas, meu bispo, que eu creio que os líderes se preocupam, lutam, correm atrás, fazem o possível e o impossível, lutam pela igreja, assim como os apóstolos, assim como os discípulos. O presbítero falou também que Cristo deixou, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Eles se preocupam, né? E tentam levar essa mensagem. Mas, infelizmente, tem alguns membros, alguns corpos de obreiro que meio que esfria e não para se autoanalisar, como Paulo falou, né? Para a igreja se autoanalisar. Analise o homem a si mesmo. Se analisar, se arrepender, voltar da onde parou e começar um renovo com Cristo para conseguir ser uma igreja que venha atrair os membros cada vez mais. Glória a Deus. Presbítero Álvaro, fica à vontade. Sim. Respondendo uma pergunta aqui, a pergunta da Daniele. Irmã Daniela, Deus Ela abençoe. já falou aqui o que é um ativismo religioso dentro das igrejas. Bom, o ativismo religioso é uma prática excessiva de funcionamento dentro da igreja, em algum cargo eclesiástico. É uma forma da pessoa excessivamente querer servir em algum ministério. E aqui está o perigo, porque o ativismo religioso ele pode gerar na pessoa uma exaustão e um esfriamento espiritual. Porque na verdade a pessoa ela não está servindo de forma genuína uma causa verdadeira. Ela está servindo com outras intenções. Olha aí. Então, esse ativismo religioso é um perigo nos tempos atuais, porque a pessoa ela excessivamente está exercendo alguma atividade dentro da igreja de forma excessiva, aonde ela não tem compreensão, ela não entende o propósito daquilo que ela está fazendo. Por exemplo, a pessoa ela funciona para cantar, para tocar um instrumento, Sim. mas se você tira isso dela, ela não sabe como orar, Não não desenvolve. desenvolve o espiritual, um relacionamento com Deus, e isso é o perigo. Esse é o Porque perigo. às vezes ela acha que ela servindo dentro de um ministério, vamos dizer assim, Aham. ela acha que ela está fazendo A parte dela. a parte dela. Mas na verdade ela não jejuma, ela não busca Deus, ela não busca É como se fosse uma obrigação. ler. Exatamente, ela Só leva ficar focado ela naquilo. leva como uma forma de obrigação, Obrigação. e aquilo deixa ela exausta, vai deixar ela fria espiritual, porque ela não está sendo movida por algo genuíno, por um propósito genuíno, mas ela está sendo movida
como um robô de forma automática. Automática. E não evolui. E aí eu te pergunto, tira dela o exercício que ela está fazendo. Ela pra você morre. ver Ela morre na fé. se ela vai continuar. Ela ou não. morre. Mas, e o que eu observo, Espero ter respondido sua pergunta. glória a Deus. E eu vou pegar um gancho nisso, presbítero Álvaro. E a mesma controvérsia aqui, né, que eu fiz com o nosso presbítero Renan. E quando os membros têm a oportunidade de Sim, desenvolver no ministério? Porque você falou que a pessoa só fica naquilo, sim, certo? E se tirar dela, ela vai morrer na fé. sim. Ela vai ficar perdida, porque ela está no modo automático, como se fosse obrigado ali. Mas e quando nós temos a oportunidade de aprender, de crescer na graça, no conhecimento, nas funções, no desenvolvimento, de participar de todas as áreas de um ministério? Interagir em todas as áreas, crescendo ali na graça e no conhecimento, sendo capacitado para capacitar outras pessoas. E não há esse interesse. Cai nisso também? Olha, meu ponto de vista, primeiro, posso dar um conselho aqui a quem está nos vendo? Fica à vontade. Quando for exercer algum ministério, não tente exercer todos, porque senão vai ficar sobrecarregado. Sim. Então procure fazer mas faça com excelência. Se é servir, sirva com excelência. Com Se é excelência. louvar, louve com excelência. Se é ensinar, ensine com excelência. Porque assim a pessoa não vai ficar exausta. Achando que... Porque Moisés passou por isso. Moisés passou por Passou isso. por isso e aí o seu sogro Jetro falou, não, você está fazendo errado, porque você quer fazer tudo Você quer fazer tudo ao sozinho? mesmo tempo e você está sendo um individual. Então, olhando por esse ponto, agora analisando a sua pergunta, eu acho que quando uma pessoa ela tem a oportunidade de receber um ensino para crescimento dela espiritual e ela não recebe, o problema não está no local, e sim nela. No individualismo dela. Exatamente, no individual, entendeu? No sujeito, porque a pessoa ela está tendo a oportunidade de crescer, ela não quer crescer, é aquilo que nós falamos na semana passada. Tem que ver qual é o intuito dela tá ali, né? Judas Teve a oportunidade. oportunidade, mas como você acabou de falar a palavra, qual que é o intuito? A Qual intenção. que é o que move ela de Qual estar o ali? Qual propósito? que é a intenção, a verdadeira intenção de seu coração? A intenção é adorar a Deus, é agradar a Deus? Ou a intenção dela é de interesses pessoais? É uma coisa que o Ou bispo disfarçar, né? É o que eu disse, disfarçar. É uma coisa que o senhor começou falando, o nosso bispo, no começo da programação. Tem que ver se o intuito da pessoa é estar na igreja para poder querer crescer espiritualmente. Ou se o intuito da pessoa é estar na igreja para poder buscar bens. Porque se a pessoa está dentro de um ministério, meu bispo, e esse ministério pode oferecer para a pessoa tudo aquilo que ela precisa espiritualmente. O aprendizado dentro da palavra, a forma de agir, a forma de buscar, a forma de orar, Se comportar. se comportar. Quando a pessoa tem todo esse tipo de aprendizado, eu creio que não tem o porquê da pessoa não se interessar por aquilo que ela pode usufruir dentro do ministério. De nada adianta a pessoa de nada adianta a pessoa querer estar ali no ministério, ter as coisas para a pessoa poder fazer, para a pessoa poder aprender e a pessoa não ter esse interesse. Não é vã. E evoluir, né? Desculpa se cortou aí, não sei se saiu do ar por alguns segundos, mas estávamos aqui discorrendo acerca do interesse, né? Do interesse individual em estar crescendo na graça, no conhecimento, aprendendo ali, né? Sendo direcionado por aqueles que são responsáveis por conduzir a igreja, por conduzir as almas a qual Cristo confiou, né?
a qual Cristo confiou. Então isso é muito importante nos dias de hoje. Você entrar sabendo que, mesmo você sendo uma pessoa individual, você faz parte de um corpo. Você é membro de um corpo, e que a sua entrega, a sua adoração, o seu comportamento, a sua oração, tudo que você faz quando nos reunimos ali num prédio, em quatro paredes, tudo que você fizer de corpo, alma e espírito, com a mente e o coração naquele lugar, vai somar para que o corpo receba a presença do Espírito Santo e aconteça o que precisa acontecer nos cultos. Mas quando agimos de forma individual, buscando interesses próprios, ou achando que para mim tá bom assim, eu não quero evoluir, eu não quero aprender, ou eu já sei de tudo, isso é um grande problema. Então vamos entrar agora, meus irmãos, nas igrejas de Apocalipse, ou você tem algo Eu só a... posso falar mais uma coisa Fique, a acrescentar aqui. Por isso que eu acho importante que todos entendam realmente o propósito. Como acabamos de falar sobre o ativismo dentro da igreja, a pessoa que exerce um cargo eclesiástico de forma excessiva, porque não entende o propósito, está ali não com uma intenção, às vezes, genuína. Por outro lado, o que acontece hoje também nas igrejas é a falta de pessoas ativas. O que é pessoas ativas? A gente precisa entender, existe um líder, o bispo Anderson é o líder que Deus constituiu sobre o ministério IACP, e os membros precisam funcionar. Funcionar de que forma? Funcionar no sentido de ir evangelizar, ir nas casas, participar, convidar pessoas para se reunir naquele local. Era o que os discípulos faziam. Exatamente. Por quê? Porque assim a igreja ela vai avançando. Porque Sim. a igreja somos nós. Então a gente tem uma responsabilidade de anunciar o evangelho. Não esperar somente o bispo que faz, ou somente o bispo tem que fazer, tem que correr atrás. O irmão ali que faz. Não, Colocar todos responsabilidade precisam no líder, né? fazer exatamente. O que está faltando na igreja atual hoje também Por isso chama um corpo, se né? ativar, exatamente, a pessoa se ativar. Sim. Porque se só a cabeça funciona e o resto do corpo não funciona, Não adianta de nada. Vai andar descoordenado. Exatamente. Então todos precisam estar ativos. Todos precisam ser ativos. Amém, queridos? Amém. Então, a nossa irmã Daniele fez outra pergunta. Você quer responder para ela aí? Deixa eu ver, nem vi. Qual foi o amor que a igreja de Éfeso perdeu? Vamos entrar agora, irmã Daniele, nesse fique tema aqui. conectado, Fica agora aí vamos entrar ligadinho nas que nós vamos igrejas. entrar agora nas igrejas. Então, vamos partir aqui para a primeira igreja da Ásia, que é justamente a igreja que a irmã Daniele perguntou, que é a igreja de Éfeso. O interessante, meus irmãos, é que todas elas Jesus começa assim: eu sei as tuas Obras. Isso revela para nós que não há nada em oculto que Jesus não conheça, que Jesus não veja, que Jesus não ouça, que Jesus não contemple. E sabe uma coisa interessante? Algo que a igreja em si não tem a preocupação de se atentar. O que a palavra diz? Onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, o que acontece? Sim, estará presente. Jesus está presente, sim ou não? Sim. Então, se ele está presente, ele está vendo tudo, ele está ouvindo tudo, ele está acompanhando tudo. Nossa, nada despercebido. Então, é por isso que ele começa aqui: eu sei as tuas obras, porque onde um ou dois reunidos, ele está. Então, ele está sabendo das obras, ele está sabendo o que está sendo entregue, o que está sendo pensado, o que está sendo falado, o que está sendo dentro do coração gerado, correto? Correto. E nessa igreja aqui, ele começa com elogio, né? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Porém,
no verso 4, ele tem uma advertência. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando